Eu volto nesta manhã a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, lerei os versículos 8 ao versículo de número 11. Mateus, capítulo 4, versículos de número 8 a 11. Novamente o transportou a Jesus o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E nosso título nesta manhã é Resistindo o Diabo e Vencendo a Concupiscência dos Olhos. Nós temos seguido através destes versículos, esta primeira parte do capítulo 4 do Evangelho do Senhor Jesus através de Mateus, e considerado em particular essas três grandes finais tentações lançadas pelo diabo sobre Cristo. Deve recordar que este tempo passado ali naquela região desértica, ele passou sob tentação, nos diz Lucas em seu Evangelho, 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás, e então por fim, sendo tentado Satanás invisível, assim por dizer, e por fim ele aparece e lança contra o Senhor Jesus Cristo essas três últimas tentações. E nós observamos em detalhe que cada uma dessas tentações traz em si a essência de todas as tentações. O apóstolo João nos diz lá em 1 João que tudo o que há no mundo pode ser tentado. Há nestas coisas a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E nós vimos que em cada uma dessas tentações finais lançadas contra o Salvador, tudo isso está presente. A primeira tentação está focada na concupiscência da carne, o apetite carnal do corpo, os desejos do corpo. A segunda, na soberba, o orgulho da vida, projeção, o ego. E nós chegamos aqui nessa terceira concupiscência, em que os olhos estão em foco, a concupiscência dos olhos. Bem, nós iremos considerar também a maneira como Satanás tenta o cristão e como resisti-lo. Bem, deixe-me passar para o versículo 8, onde nós paramos domingo passado, acompanhe comigo por alguns momentos. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Bem, Satanás transporta o Senhor Jesus Cristo a um monte ou montanha muito alta. Uma montanha muitíssimo alta. Provavelmente não em Israel, porque não há montanhas tão altas assim em Israel. E nós não sabemos como ele foi transportado, podemos apenas supor. Se no corpo ou na mente, não sabemos, como o apóstolo Paulo afirmou. Houve um homem, conheci um homem há 14 anos atrás, se no corpo ou na mente, não sei, que foi transportado ao terceiro céu. Bem, creio que Cristo foi transportado por Satanás em seu corpo, como ele o transportou ao templo, como nós vimos no domingo passado. E então Satanás, o diabo, apresenta à mente do Senhor esta terceira e última tentação. Bem, algumas pessoas, alguns comentaristas dizem que esta visão do versículo de número 9, 8 e 9, foi uma visão literal, que ele pôde ver de fato reinos. Mas há algumas dificuldades aqui. Dele ter, por exemplo, descido do pináculo entre os judeus, seguido a pé um lugar fora de Israel, subido aquela montanha e daquele horizonte poder ver todas essas nações, impérios e reinos. É muito mais provável que, assim como ele foi conduzido por Satanás ao topo do templo, que ele tenha também sido conduzido de alguma maneira ao topo desta grande montanha, e então Satanás, de alguma maneira, projete na mente do Senhor esta visão em sua imaginação, isto é, assim como Satanás, ele sugere tentações à nossa imaginação. É muito provável que tenha sido desta maneira, mas certamente foi algo real. Algo muito real para o Senhor Jesus Cristo. Eu penso que isso foi projetado em sua mente porque, de uma maneira literal, não é possível você subir ao topo de uma montanha e ver todos os grandes impérios do mundo, não é? Nós sabemos
que o horizonte não permite. Ele não poderia da Palestina ver os reinos do sul da África, da Macedônia, da China, entre os mongóis naquela época, e a Europa em um só horizonte. Assim nós pensamos que é uma projeção feita na mente do Senhor, como Ele nos tenta também. Mas embora esta projeção, ela não foi algo de natureza fictícia, ela operou uma tentação. Esse Satanás poderia ver esses reinos de alguma maneira, e eu creio que aqui se refere não só aos reinos do período do Senhor Jesus Cristo, Egito, Roma e outras regiões, mas todas as épocas por vir, todos os reinos que viriam posteriormente. E esta é a tentação. Novamente o transportou ao diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Bem, todos os reinos, em todas as épocas. Bem, você percebe agora aqui também a diferença entre esta última tentação e as duas primeiras. Satanás basicamente tira a máscara aqui. Ele viu que falhou miseravelmente nas primeiras duas tentações, em sua sutileza, em seu disfarce, em sua maneira de usar a palavra de Deus. E agora ele desiste do disfarce, ele tira a máscara e ele fala abertamente com o Senhor Jesus Cristo. E ele diz claramente, sem rodeio, sem disfarce, o que ele quer de verdade. Versículo 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Em outras palavras, o que eu quero mesmo é ser adorado como Deus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Antes ele dizia: se tu fizestes isso, transformar pedras em pães, provará a glória de Deus, não precisará sofrer, fome, padecer. Se pular desse pináculo, todos te receberão. Para que esperar todos esses anos por glória? Mas ele não diz exatamente o que ele quer. Claro, o Senhor sabia, mas aqui não, ele deixa o disfarce de lado. Ele diz: eu te darei tudo isso, se me adorares. É claro que ele estava mentindo. Esse é um ataque brutal, na verdade. Ele deseja alcançar seu objetivo, é a sua última cartada aqui neste momento, e ele se lança contra o Salvador. Mas é claro, ele está mentindo nesse versículo 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele é um mentiroso, ele é o pai, o gerador da mentira, e aqui ele mais uma vez está mentindo. Te darei, bem, ele imaginava ser o possuidor de todos os reinos desse mundo. Em um sentido ele é, porque a Bíblia descreve que ele é o príncipe deste mundo. Ele governa este mundo que jaz em seu bolso, jaz no maligno. Ele domina sobre os reinos, ele dirige as nações e assim governa as nações pela tentação. Neste sentido, ele é o cabeça deste mundo, pela operação da mentira, mas pela mentira e opressão, não por direito legítimo. Tudo isto te darei. Ele está mentindo mais uma vez. Mas eu creio que isso subiu a cabeça de Satanás, porque os reinos nunca lhe foram dados por direito e pertencimento. Satanás, ele próprio, será julgado um dia por Cristo. O seu reino espiritual, império, que já foi condenado, será um dia lançado nas trevas exteriores. Não lhe pertence nada por direito. Ele é um usurpador, ele é o pai da mentira. Nada que venha dele, de fato, é verdade. Mas essa tentação, ela é lançada diante do Senhor Jesus Cristo. E como as duas primeiras tentações, nós sabemos qual é o objetivo. E o objetivo é esse: abandone o plano. Abandone o plano da eterna Trindade. Abandone. Não há necessidade de se humilhar desta forma para alcançar uma glória futura. Tudo isto te darei se simplesmente me agradeceres. Tudo isso te darei, e tudo o que você precisa fazer, Messias, é me agradecer e, prostrando-se, reverenciar-me, me tratar como um igual a ti, igual ao Espírito, igual ao Pai, e você terá controle sobre todas as nações. Aqui está. O objetivo, mais uma vez, de Satanás é impedir a cruz, impedir o Calvário, impedir a obra de redenção. Bem, se o Senhor Jesus Cristo, pense comigo, se tornasse o governador deste mundo presente, queridos amigos, certamente não haveria mais guerra. Haveria paz. Não haveria desigualdade social, não haveria injustiça nem miséria. O mundo seria um paraíso e
cada nação na face da terra seria próspera e todo ser humano teria acesso a bens, ao conhecimento. Que mundo maravilhoso seria se o Senhor Jesus Cristo fosse o governador presente, físico aqui desta terra. Claro, isso não é possível, mas imaginando, se Cristo abraçasse essa tentação, esse seria um mundo tremendo. Agora o problema é este: não haveria um Redentor, não haveria uma redenção. E mesmo que isso acontecesse, o que é inconcebível, e mesmo que você e eu pudéssemos conceber um pensamento tão horrível como este, que Cristo se submetesse a Satanás e escolhesse reinar fisicamente agora neste mundo, bem, mesmo que fosse possível isso, que o Pai tivesse uma diretriz e o Filho tivesse uma diretriz outra, então, querido amigo, o Pai enviaria o Filho para ser o Redentor, e Cristo abandonaria a sua parte nesta obra de redenção para agir de uma maneira independente e ser o maior rei já visto sobre toda a terra. É claro que é inconcebível, mas mesmo que fosse possível, não haveria um Redentor. E o mundo seguiria em frente, maravilhoso, e nós seríamos felizes por algum tempo, mas teríamos que morrer e enfrentar o julgamento por nossos pecados. Assim, tão grande foi o amor do Senhor Jesus Cristo, isso transparece em cada uma dessas tentações, que Ele amou o seu povo e veio sofrer pelo seu povo, pelas pessoas que Ele veio redimir, e seria este amor tão grande, demonstrado ou expresso em João 3,16, Deus, a Trindade, amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho. Foi este amor que o levou a resistir a essas tentações, a banir Satanás, a encarar a humilhação. Ele sabia de tudo isso. A ser de alguma maneira difícil para nós compreendermos, separado do Pai, naquela cruz, levando sobre si toda a nossa culpa. Esse é um amor muito grande. Foi esse amor que conduziu o Senhor Jesus, e é isso que está diante dos seus olhos aqui, ao resistir Satanás. Nós, seu povo, a glória do Pai. Nem por um momento Ele abandonaria o propósito de Deus, o propósito eterno da Trindade, nem por um momento. Mas como eu mencionei, Satanás já teve sucesso uma vez com um homem perfeito, Adão, e conseguiu, tentando Adão, derrubá-lo e trazer toda esta miséria e mal que nós vemos em toda parte. Assim, Deus encarnado é algo novo para Satanás, e ele não sabia até este ponto a extensão da divindade de Cristo na carne, nem a extensão da sua fragilidade humana. Então havia todas as possibilidades diante de Satanás tentá-lo. Acaso ele cairia como Adão caiu no jardim? Acaso ele sucumbiria aos argumentos e pecaria? E ele imaginou então, na sua autoilusão, que ele teria sucesso em criar um abismo, uma divisão, uma separação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você percebe, meu querido irmão? Essas tentações são tremendamente sutis. Elas não são percebidas na superfície. Isso aqui não é questão de ter poder para transformar pedra em pão, de pular do pináculo do templo e não se machucar. Nada disso. Algo mais profundo por trás. Isso nos ensina que toda tentação tende para o pecado. Não há nenhuma tentação que vem sobre nós, ao abrirmos os olhos pela manhã, seguirmos pelo caminho, que seja neutra. Toda tentação já tende para o pecado. Não quer dizer que nós devamos ou precisemos pecar ou submeter a ela, mas ela já tende ao pecado. E esse é o objetivo aqui. E lembre-se também, em segundo lugar, que o propósito daquele pecado vai para além do próprio pecado. Ele não tem um fim em si mesmo. O objetivo de Satanás não é apenas que nós pequemos e quebremos o mandamento de Deus, é que se estabeleça entre o salvo e o seu Senhor uma separação, um espaço, uma divisão de propósitos, de afeições. E o crente não adore o Senhor, não sirva o Senhor, siga por esta vida guiado pelos seus próprios conselhos, diretrizes, e assim ele nos separa de uma comunhão mais próxima com o nosso Deus. Assim é seu objetivo. Seu objetivo, ao tentar a igreja, é que a adoração cesse,
e o evangelismo cesse, e a nossa comunhão com o Senhor seja reduzida e desmantelada. Assim, o objetivo de uma tentação não é apenas o pecado mas o resultado do pecado, que é esta separação das bênçãos do Senhor, da comunhão com o Senhor. Lembre-se sempre disso. Toda tentação tende para o pecado. Uma tentação na mente, no início do dia, prepara a mente para outras tentações. Toda tentação tende para o pecado. Uma tentação na mente, logo no despertar, prepara a mente para outras tentações. É assim que ele opera. Não há nada aleatório que acontece por acaso na maneira de Satanás tentar. Ele pensa, projeta, organiza e inicia. Ele não está sozinho, ele tem seus anjos, ele conhece cada um dos servos de Deus e assim ele projeta para operar. Ele tenta a mente, tentando a mente está preparada para outros pecados, tentações. Ele lança uma pequena tentação com o objetivo de aumentar depois uma outra. Ele tem sucesso muitas vezes, porque nós falhamos em resisti-lo. E nós queremos gastar alguns minutos pensando sobre isso. O amor do Salvador. Que sugestão maligna, não é? Que uma contradição se estabeleça entre a vontade do Pai e a vontade do Filho e haja uma separação de propósito aqui. E o plano de redenção não aconteça. Deixa eu fazer um parêntese aqui, algo mais profundo aqui. A razão da queda de Satanás é descrita na palavra de Deus. Ele se tornou uma pessoa autoconsciente dos seus talentos. Ele é chamado de a medida da perfeição. Aquilo que Deus criou, ele carimbou com um selo de perfeição, e Satanás, Lúcifer, originalmente o anjo de luz, era como este selo da perfeição, criado com poder, com grandes capacidades. Mas nós lemos através de textos vários na palavra de Deus, que ele se tornou muito consciente dessa sua glória, desse seu esplendor. Ele desejou ser adorado como Deus. E isso foi fermentando dentro da sua alma. Nós não sabemos em que momento, por quanto tempo depois da sua criação isso aconteceu. Mas o pecado factual, o gatilho, o elemento, nós entendemos. E a razão foi esta, que depois da criação dos anjos, Deus cria o homem. Ali estavam os anjos eternos de Deus, querubins e serafins, pedras fulgurosas, foguentes, em poder, em sabedoria, adorando a Deus. Grande poder. O homem não existia, então ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E estes anjos, Satanás incluso, são colocados para cuidar do homem e servi-lo e ajudá-lo. Mas isso foi uma tarefa muito baixa para Satanás, que já estava consciente do seu poder, da sua luz. E ele não aceitou isso. E assim se rebelou contra Deus. E o seu poder tão grande arrastou consigo miríades de anjos. E ele é lançado então na terra. E estando na terra, ele agora inicia o seu trabalho de atacar o homem, tentando aquele que ele deveria servir, ele deseja agora assassinar, executar. E o seu ódio contra Deus é muito grande. E assim ele demonstra esse seu ódio contra a sua criação. E ali está o Criador, o eterno Senhor, a palavra da verdade, a luz que trouxe à existência a luz, o Senhor Jesus Cristo em sua glória eterna. E ele então toma um corpo humano, uma natureza humana, uma alma também, e desce da glória eterna e entra aqui no reino de Satanás. E Satanás então mira todo o seu esforço nestes poucos anos, 33 anos, para retê-lo, para detê-lo, para não permitir. Ele vê, e nos olhos de Satanás está o seu fim, a sua destruição. E o seu objetivo é impedir a cruz do Calvário. É impedir que a cabeça da serpente fosse esmagada ali. E tudo mais, querido amigo, desde então, é a maneira como ele opera neste mundo contra a igreja. E aqui está a sutileza de Satanás. E nós aprendemos muito aqui sobre ele, mas nós aprendemos também como resisti-lo. Toda essa ideia é impensável na mente do Salvador.
parar, não ir adiante, não ir à cruz, não cumprir a obra de redenção estabelecida entre Pai, Filho e Espírito Santo. A aliança da graça. No Jardim do Éden, uma aliança foi feita com o homem, Adão, e tem sido chamado de aliança das obras. Havia uma obra, havia algo a ser feito, obediência ao Senhor. A parte de Adão não foi cumprida, sendo tentado, desobedece a Deus, e ele cai do seu status de perfeição e comunhão com Deus, morrendo espiritualmente, sendo banido da presença do Senhor. Deus, na sua misericórdia, na eternidade passada, Ele se determina a salvar uma quantidade imensa de homens e mulheres e ressuscitá-los de seus pecados. E este mundo também que Ele criou. E esta aliança é feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não mais entre Deus e o homem. Esta agora é a aliança da graça. O homem não tem parte nela, como teve na primeira. Obras. Nesta aliança eterna da graça, o Pai envia o Filho vem e cumpre toda a justiça e envia o Espírito Santo para aplicar os méritos de Cristo. Salvação pela graça significa isso. A obra de Cristo para com o pecador. Satanás sabia muito bem disso. E assim ele tenta resistir o pináculo, clímax de toda a obra do Senhor Jesus Cristo, que é aquela cruz de dor e agonia. E ao longo do ministério do Senhor Jesus Cristo, esta mesma tentação inicial é lançada sobre ele para o reter. Ele tenta Pedro a tentar Jesus Cristo para impedi-lo de ir à cruz do Calvário. Cristo fala abertamente com os discípulos: eu serei preso, maltratado, crucificado, rejeitado e crucificado, e ressuscitarei no último dia. Senhor, tenha piedade de ti, vem aqui, não faça isso. E o Senhor se volta a ele e diz: aparte de mim, Satanás. Bem, ele não estava xingando Pedro, nem dizendo que Pedro era Satanás, mas ele sabia muito bem que por trás disso estava o maligno. Outra vez na cruz, ele insufla aos seus servos, os líderes religiosos: se tu és Deus, as mesmas palavras, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e prova a mesma tentação. Não seja o Cordeiro de Deus, não entregue a tua vida voluntariamente, não cumpra a aliança da graça. E tudo tem início aqui. E essas três primeiras tentações são a tentativa de Satanás realmente destruir o Senhor Jesus como se isso fosse possível. E assim o diabo age com você e ele age comigo. Bem, ele põe diante de nós vantagens, muitas vantagens, prazeres que nós vamos ter se nós pecarmos. Mas por trás de cada um deles, escondido aos nossos olhos, que não conseguimos ver atrás, está um anzol afiado para a morte. Separar o crente de Deus, quebrar a comunhão do salvo, roubar a alegria da nossa salvação, ferir a consciência, abater este soldado para que ele siga até o final sangrando e mancando e não consiga lutar eficazmente e combater o bom combate, destruir a tua instrumentalidade, cegar a espada de combate. Esse é o seu objetivo. O pecado, a tentação para o pecado não tem um fim em si mesmo. Não é apenas quebrar este mandamento, cometer este pecado. Há um objetivo por trás disso. E o objetivo é manifesto aqui: nos afastar do nosso Senhor. E, queridos amigos, se é uma coisa dolorosa para um crente sincero, é uma consciência ferida, é andar distante do Senhor. Isto é fel, isto é amargura, isso é estar morto vivo, isso é não ter alegria, não ter paz, isso é uma planta seca, uma terra desértica, estar longe do Senhor no coração, vagar neste mundo. Esse é o objetivo do maligno. Mas veja esse versículo de número 11, nós precisamos correr aqui. Versículo 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Eu sigo para o versículo 11. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Não é maravilhoso? Tudo aquilo que enganosamente Satanás promete, oferecendo ao Senhor Jesus Cristo, promete lhe dar, tentando a possuir estas coisas ilegalmente, usar o seu poder divino para um benefício próprio, transformar pedras em pães, ou como escreveu um dos papas da Igreja Católica, que faleceu recentemente, sobre a história de Cristo como menino,
que gostava de fazer bonequinhos de passarinhos e dar vida para eles voarem, e mostrar o seu poder nas coisas pequenas e singelas da vida. Oh, queridos amigos, que tolice! Ele nunca faria tal coisa. Ele não veio aqui para isso. Usar o seu poder para o seu benefício próprio, transformar pedras em pães. A tentação que ele lhe oferece de mostrar o seu poder e divindade, pulando daquele pináculo, e então de ter todas as coisas, um nome, um reino e glória. Veja, ele recebe tudo isso do Senhor Jesus Cristo, vencendo a tentação. Ele é alimentado pelos anjos. Veja o versículo de número 11. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É maravilhoso, transforma estas pedras em pães. Você vai morrer aqui, e aqui estão os anjos servindo. Ele é reconhecido hoje pela sua igreja. Ele é recebido por milhões e milhões de corações como Rei e Senhor. E Ele reina no coração do seu povo e de sua igreja, hoje. Ele não submeteu a Satanás para ser recebido por Jerusalém no templo, descendo nas asas dos anjos. E esta última promessa, falsa e mentirosa, ele recebe do Senhor, um nome sobre todo nome. Todo poder me foi dado no céu e na terra, ele diz na sua ressurreição. Glória, um novo céu, uma nova terra, o seu trono com o seu povo. Não é maravilhoso, queridos amigos? Esse é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas deixe-me pensar um momento sobre isso. Vai-te, Satanás, versículo 10. Aqui está a chave para nós. A resposta do Senhor Jesus Cristo, dada ao diabo, é bastante breve e incisiva. Vai-te, Satanás. E esta é a primeira lição para nós quando somos tentados. Eu gostaria que você marcasse isso em sua mente. Quando a tentação vier, querido amigo, não perca tempo dialogando com ela. Não entre em conversa com ela. Não alimente, não pense sobre ela. Esse é o nosso primeiro erro. Nós não iremos vencer esta tentação tentando fazer uma queda de braço com Satanás. Se você começa sendo tentado para qualquer coisa, uma ambição, uma cobiça, o que quer que seja, dialogando com esse pensamento, logo você irá perder. Satanás é um mestre na sutileza. E o Senhor nos ensina pelo exemplo. A nossa atitude deve ser essa. O pensamento, o desejo carnal, passa pela mente, não permita que desça ao coração, bana dali imediatamente. Satanás lhe dá os personagens, não escreva um roteiro e transforme em uma novela mental imaginária. Aparta-te de mim, Satanás, vai-te. Quando a tentação vier, não a alimente, querido irmão. Nunca faça isso. Não demore, não permita que ela fique na mente, aborte, lance fora. Não permita que fixe raiz em teu pensamento. Lance fora com desgosto, se necessário. Rejeite imediatamente e mantenha sua mente limpa, confiando na provisão do Senhor. Você é tentado em um período de economia instável e há tentações erradas para uma vida só para este mundo, para abandonar o seu posto de serviço no reino de Deus, para fazer o que não se deve. Lance fora imediatamente, confie e permaneça no Senhor. Outra vez, porque está escrito, diz o Salvador. Aqui está o segundo exemplo de como vencer o maligno. Responda à tentação, não com um argumento pessoal, porque ele consegue contra-argumentar de maneira muito mais sutil e sofisticada que os nossos argumentos. Responda à tentação com a verdade da palavra de Deus. Está escrito. Mais uma vez, está escrito. O Senhor Jesus Cristo, ele insiste em nos ensinar que esta é a maneira de resistir à tentação. O que é uma tentação? A tentação, por essência, é um argumento lançado à mente. Um argumento para o pecado. Ela pode vir em forma de imagem, de ideia, mas é sempre um argumento à mente para o pecado. Assim ele tentou Eva e Adão.
ele deseja contradizer a vontade e a palavra de Deus. Uma tentação é sempre um argumento para lhe levar a submeter-se a ela, ir em frente e pecar contra o Senhor, e o resultado nós mencionamos. Toda tentação é um argumento à mente para faça isso. Não há problema em fazer isso. E a nossa resistência deve ser imediata e ela deve ser com a verdade da palavra de Deus. Mais uma vez, está escrito. Há alguma tentação neste momento para a idolatria? Idolatrar pessoas, ideologias, partidos, bens, posição social, status. Isso atravessa a sua mente em algum determinado momento. Então diga com a palavra, resistindo a Satanás, diga a tua alma: ao Senhor somente adorarás e somente a Ele servirás. Resista Satanás com a palavra de Deus. Mais uma vez está escrito, e lance fora da sua presença. E assim não permita qualquer separação entre você e o teu Senhor. A nossa jornada aqui é muito breve, queridos irmãos, e a comunhão com Deus é muito preciosa. E o objetivo de Satanás é impedir isso. Resista imediatamente, não permaneça dialogando com a tentação, mostrando que você é sábio e astuto, mais astuto que Satanás, tentando resolver essa questão, contrabalanceando pensamentos. Lance fora. Se você sentir que é uma tentação muito poderosa que se lança contra você, então levante o escudo da fé, responda com a palavra, doutrina, as verdades eternas. Recorde-se a si mesmo da palavra de Deus. Assim responda com a palavra de Deus e lance fora da tua presença e não permita. Lembre-se, ao cair nessa tentação, o resultado é separação da comunhão com Deus. Nós não podemos permitir isso. Nenhum espaço de separação, de afeição em nosso coração. Não perca Cristo Jesus dos teus sentimentos, do teu coração. Não deixe que Ele escape. Ele habita em nós pelo seu Espírito. Mas algumas vezes nós fazemos coisas ou nos permitimos certas coisas que o Senhor Jesus Cristo jamais permitiria a si mesmo. Coisas, ideias, decisões que nos levam a distanciar do Senhor Jesus Cristo e que levam o Senhor a não mais nos abençoar por algum tempo. Ou coisas que nos puxam para situações que nós não gostaríamos de ver outros crentes passando por elas. E nós sabemos que isso criará um espaço de separação. É como tomar banho no mar, num lugar onde, me esqueci o termo, as ondas estão voltando, puxando. Já viu isso? Você vê uma parte da beira do mar ali espumando um pouco, as pessoas entram sem perceber, gradativamente elas estão sendo puxadas para dentro do mar, mais longe e mais longe e mais longe. Um pecado na mente prepara a mente para outro pecado. Toda tentação tende para a execução, para o pecado. Assim, a resistência é necessária. Mas às vezes nós fazemos certas coisas, nos permitimos estar em certos ambientes, ver certas coisas, conversar com certas pessoas, que nós sabemos que haverá essa força de alguma maneira a nos atrair para o pecado. Lembre-se disso, na beira de todo precipício parece haver uma força, não é, de te puxar para cair. Você já sentiu isso? Está perto de um buraco muito grande, um negócio, parece que eu quero pular, não sei. Todo pecado traz esta força, todo pecado, toda tentação, tende para o pecado. Não se aproxime da beira orgulhosamente dizendo, eu vou me aproximar para ver até que ponto eu sou forte. Não, na verdade eu estou apenas testando a minha força. Você será puxado para o pecado. Quando Satanás começar a argumentar com a tua mente, olha, você já é um crente maduro, isso aqui é coisa para a criança espiritual cair, você não. Não argumente, não diga isso, afaste esse pensamento, responda com a palavra de Deus e, se necessário for, ofereça a essa tentação uma violência santa para vencê-la. De outra maneira nós cairemos, queridos amigos. Aqui está o exemplo do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nunca permita, e essa é a mensagem para nós nessa última tentação. Bem, nós observamos aqui o Senhor e seu amor tão grande, preservando a sua missão de redenção, por nós, por nossas vidas, por seu povo, por seus filhos e filhas. Mas, quando a Bíblia descreve este inimigo, agora eu gostaria de focar um pouco nesse aspecto,
Quando a Bíblia descreve Satanás, ela nos está ensinando algo também sobre a maneira como ele opera. A Bíblia está meio que descrevendo uma psicologia do inimigo. Eu vou citar alguns títulos que a Bíblia dá para o inimigo e a partir desses títulos nós podemos entender mais como ele trabalha, como ele opera. Eu passaria vários textos, você não precisa abrir, talvez anotar para mais tarde, mas em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, ele é chamado de o acusador de nossos irmãos. E isso indica que acusar os filhos de Deus diante do Senhor é uma atividade contínua de Satanás. Ele está sempre acusando os filhos de Deus diante do Senhor. Ele traz acusações contra os filhos de Deus diante de Deus. Nós vimos em Zacarias capítulo 3, versículo 1. Ele acusa os salvos contra as suas próprias consciências, quando nós estamos perturbados a respeito de algum pecado, de alguma falha. Então ele trabalha para aumentar este senso. Veja, há uma diferença entre um senso de culpa que vem da parte de Deus, a tristeza que vem do alto, e a tristeza, o senso de culpa que vem deste mundo. E aqui está este elemento, como Satanás opera nisso. A tristeza que vem de Deus fala a nossa consciência por conta de nosso pecado para nos levar ao arrependimento. A tristeza que vem do alto é para a vida, isto é, o arrependimento. Mas a do mundo, ou do maligno, é para a morte. Então aqui está o Senhor, ou a consciência, perdão, nos informando do nosso pecado. Isso naturalmente vai gerar tristeza para nos levar ao arrependimento. Mas Satanás virá junto, paralelo a este sentimento. E juntamente com a tristeza, ele irá adicionar angústia e desespero. Essa é uma tentação. Toda disciplina que vem do Senhor é acompanhada de uma ternura, porque Ele é um Pai. Toda disciplina do Senhor acompanha de amor, de misericórdia, de bondade. Cristo, Ele não quebra a cana trilhada, nem apaga a chama fumegante. Mas Satanás, quando se aproveita do estado de pecado de um crente, ele vem para quebrar e para apagar. Assim nós podemos diferenciar quando nós falhamos, e o Espírito nos convence do nosso pecado, nos levando ao arrependimento, quando isso se transforma em uma profunda angústia, pavor, desespero, Satanás está operando também, jogando mais lenha neste fogo. E assim ele nos tenta a não ir ao Senhor em arrependimento, e a duvidar dele, e a olhar mais para o nosso pecado do que olhar para o nosso Salvador, e nos manter em terror longe de nosso amado e querido Salvador. Lembre-se disso, essa é uma maneira de tentar. Ele é o acusador dos filhos de Deus. Satanás é chamado também, em 1 Pedro 5,8, de o adversário. Esses títulos não são apelidos, desculpe. São títulos descritivos e eles nos ensinam como observar essas coisas. Ele é chamado também de o adversário. Isso quer dizer que ele se opõe ao crente. Ele se opõe de todas as formas. E quando nós aprendemos isso, então nós temos um maior apreço pela doutrina do sacerdócio de Cristo, que intercede por nós diante do trono da graça. Como ele faz isso? Bem, ele é um adversário, ele nos impede de progredir. E ele não faz isso apenas através de tentações para o pecado, mas também através de distrações. Você já percebeu isso? Espero que sim. Você se determinou hoje, amanhã, a gastar um tempo mais longo em oração. Mas ele garantirá que distrações te impedirão, que visitas familiares batam na porta sem avisar, que pessoas cheguem e roubem seu tempo sem menos considerar se você tem um monte de coisa para fazer e você deseja orar. E quando você está lendo a palavra de Deus, Ele vai garantir que haverão distrações e problemas e isso, e você não consiga fazer isso. Já passou por isso? Assim, Ele se opõe, Ele é um adversário, Ele não permite, não deseja o nosso crescimento espiritual. E diante de situações como essa, nós precisamos ser astutos. E se eu vou orar, então é melhor fazer o que Cristo me comandou, fechar a porta do meu quarto, desligar o telefone, tirar a campainha da tomada, garantir que coisas urgentes estão sendo verificadas por alguém, e aí eu vou poder orar. E ao ler a palavra de Deus, me isolar para ler.
e concentrar-me nela. Porque mesmo dentro de nós, ele nos tenta, não é? No lugar de ler a palavra de Deus e estudá-la, a querer insuflar o nosso orgulho e lê-la para mostrar e orar para que vejam a minha piedade. Ele transforma o bem no mal. Ele tenta na mente, ele distrai, ele resiste, ele se opõe. Ele rouba o meu galardão no serviço do Senhor. Assim ele impede o avanço de um cristão. Queridos amigos, ele é chamado de Beuzebu em Mateus capítulo 12, 24. Beuzebu, literalmente, senhor das moscas. Beu de Baal, deus cananeu, e Zebub, não é? Seres voantes, moscas. Ele é o príncipe dos ares, dos demônios, isto é. Esse é um título terrível. Satanás é o senhor dos anjos imundos, demônios, moscas, sendo também ele um ser corrompido. E assim tudo que ele toca, ele suja, como uma mosca que toca algum alimento, alguma fruta, e traz nas suas patas toda a sujeira e micro-organismo. Se você entra em contato, em diálogo com o maligno, você irá se sujar. Assim não é de se surpreender que grandes, muitas aspas, profetas de nossos dias e curandeiros que expulsam demônios, ao entrar em contato com o maligno, entrevistar o demônio, como é teu nome, se apareceu isso, aquilo, eles se sujam. E assim não é de se surpreender que escândalos horríveis pipocam o tempo todo neste meio. Escândalos terríveis, grandes, caem na mídia e destroem o testemunho de Cristo, porque você irá se sujar ao se aproximar, ao dialogar com o maligno. Ele deve ser resistido e resistido imediatamente. E pense também, querido irmão, como o Senhor olha sobre nós, estando em contato com o maligno. Se você tem um filho, uma filha, e você dá um banho, lacinho, roupa limpa, pronto para sair, e você está ali se arrumando para sair, está a criança lá mexendo no esgoto, pegando alguma coisa, seu filho, sua filha. Como Deus olha sobre nós, ao entrarmos em contatos com esse tipo de coisa, tudo aquilo que representa o maligno. Ele é o senhor das moscas, ele é Beuzebu, ele é o diabo, ele é o adversário. Mateus capítulo 1, ele é chamado de diabo, adversário. Mas tem um elemento a mais nesse título, ele é o adversário difamador, alguém que pronuncia palavras maliciosas, falsa informação e ataca a reputação de alguém. Ele é o adversário de Cristo. Ele é o difamador de Deus diante dos homens. E ele é o difamador do homem diante de Deus. E todo fofoqueiro aprende muito bem com Satanás. O diabo. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 19, ele é chamado de inimigo. Esse é um termo que vem da palavra ira. A raiz dessa palavra inimigo é ira. Isso caracteriza a sua atitude contra Deus e contra a igreja. Ele está cheio de ira. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, ele é chamado de maligno. Ele se opõe a tudo aquilo que é bom e ele é promotor de tudo aquilo que é mau e vil. Satanás é a incorporação do mal. Sua música, sua filosofia, suas novelas trazem isso e irão sempre trazer isso. Tudo aquilo que é característico dessa vida, tudo aquilo que é indecente, maligno, obscuro, mal, deve permear a música e a novela que ele produz, ou que ele inspira. Você sempre verá isso. Em João 8,44 ele é chamado de pai da mentira. E a palavra pai é usada metaforicamente como que gerador. Representa o originador de uma família de pessoas que possuem um caráter. Assim é Satanás. O primeiro grande mentiroso, e todo aquele que pratica a mentira e promove a mentira é chamado na Bíblia de um filho do diabo. Em João capítulo 8, versículo 44 também, ele é chamado de assassino, para matar o homem. Como ele mata o homem? Sua obra é esta. Ele é descrito como ladrão, como assassino, ele vem roubar, matar e destruir. E ele usa o engano e o pecado para fazer isso. Ele sabe muito bem que aquele que não crê já está condenado. Então seu objetivo é bastante claro. É manter esta pessoa na sua condenação, porque ela vai morrer um momento e entrar na presença de Deus para ser julgada.
Assim, ele cria suas religiões, coloca suas tentações, mas o seu objetivo é matar, é destruir a alma humana. Em 2 Coríntios 4:4, ele é chamado de Deus deste século. Não quer dizer que ele seja uma divindade, mas que nós vivemos em uma geração caracterizada pela malignidade de Satanás, que é o grande Deus deste mundo, no sentido de cabeça, condutor deste mundo. E não há mais disfarce não, queridos amigos. Nós estamos nos últimos dias. E assim como Satanás tira a sua máscara nessa última tentação, Satanás já não precisa de máscara em nossos dias. Ele já mostra quem ele é. E você vê o tempo todo como as pessoas declaram, dedicam coisas diretamente a Satanás. E o promovem, e o seguem, não há mais disfarce. Aquela época lá dos anos 90, você lembra do disco de trás para frente, mensagem subliminar no canto direito da tela? Isso já passou. Agora não há mais nada subliminar. Agora está claro, está óbvio, está dito, é apresentado. Não há o que se esconder. Você se lembra das religiões de características espiritualistas, sobretudo as trazidas para o Brasil, da Europa, século XIX, e da África, eram realizadas as suas práticas no oculto, não é? No meio da mata, lá na capoeira, o espaço aberto do mato, capoeira. Longe das pessoas, hoje não precisa mais disso. Há alguns anos atrás havia na esquina aqui de baixo uma pequena loja, e as paredes todas de vidro, e ali se estabeleceu um centro desses, e as pessoas eles recebendo possessões de todo tipo à vista. Não há nada mais do que se esconder. E olha que eu estou colocando os exemplos maiores, não é? A mentira, o engano, como objetivo, já é algo claro. Ninguém esconde mais nada. Não há mais máscara, não há mais mensagem subliminar. Assim, ele é o Deus deste século. E ele conduz, e ele insufla, e ele deseja isso. Louvor, adoração, ser reconhecido. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, ele é o príncipe das potestades do ar. Representa a esfera do seu poderio, não é? Ele possui na esfera angélica, principados e potestades, poder. E porque ele é o príncipe, então ele é o organizador, ele é o cabeça, ele é o líder dos demônios. E assim ele organiza os seus exércitos. Potestades, principados, ele divide esses anjos em ordens, em grupos. Eles seguem a liderança de Satanás, eles reportam a Satanás de todo mundo, dizendo como a obra está seguindo. Ele estabelece estratégias temporárias, a longo termo, a curto termo. Ele opera desta maneira. Ele coloca um grupo dos seus agentes para influenciar aqueles que influenciam muitas pessoas. Ele está em todo lugar. Ele é organizado. Ele tem os seus agentes. Assim, ele é chamado de o príncipe, o general das potestades do ar. Ele cria e ele organiza estratégias diferentes para países diferentes. Você às vezes se choca com observar o tipo de coisa que hoje é aceita, legislada, promovida como algo normal e comum. Você não se choca com isso? De que maneira líderes, governos, juízes aprovam numa velocidade incrível leis que são tão contrárias aos princípios da palavra de Deus. De que maneira isso poderia acontecer senão através do maligno? Assim, ele é o príncipe das potestades do ar. Em João 12:31, ele é o príncipe deste mundo. Não se refere à terra física, mas à ordem mundial das coisas. Ele cria um sistema mundial conforme os seus princípios, ideais e objetivo. É claro, um sistema anticristão. Ele é retratado como tendo poder nessas esferas. Ele não pode perder tempo. Ele precisa agir. Ele opera com astúcia. Queridos amigos, você já percebeu na nossa geração, e por geração eu quero dizer 2 gerações aqui, né? Pais e filhos que estão vivos, como a música influenciou esse país? É como se você estivesse dentro de uma pequena câmara cheia de gás poluente e outras pessoas ali. Você cresce numa região do Brasil onde há uma influência muito grande de um tipo de música vulgar, perversiva e repetida, dia e noite, ano após ano. Te ensinando a imoralidade, a traição, o vício, a concupiscência da carne, dos olhos e da vida. Ele foca, ele põe essa nuvem escura sobre você, para você ouvir e nunca parar.
Você já percebeu como o entretenimento na televisão é permeado disso? Sempre deve haver algo. Você já percebeu como ele conecta e liga a qualquer produto e objeto esses elementos, cobiça, sensualidade, para que você possua esse objeto? Você já percebeu que todo desenho, toda informação, todo entretenimento agora traz algum elemento de vulgaridade, de desobediência? Não há nada que não tenha esse símbolo, que não esteja contaminado no entretenimento, no que é produzido neste mundo intrinsecamente mundano, porque ele opera assim. Ele opera de maneira a influenciar as grandes cabeças deste mundo, governos, filósofos, líderes. Ele promove um estilo de vida imoral, música torpe, legislações anti-Deus, sanciona aquilo que é torpe, imoral, algo que oprima a igreja, e ele cria sistemas políticos opressores em todo o mundo. E ele também possui poder no âmbito eclesiástico, com seu falso evangelho de obras, de prosperidade. Seus seminários estão permeados de pessoas incrédulas, ateias quanto à palavra de Deus e a inspiração da palavra de Deus. Falso cristianismo com aparência de verdadeiro cristianismo, contradiz a Bíblia. Líderes de nome nesse país dizendo: não, a Bíblia tem que ser revisada, veja que coisa horrível, a sociedade patriarcal produziu isso aqui, nós estamos em outros tempos. Há outras coisas além da Bíblia, estão ali conduzindo milhares de pessoas. Assim ele opera. Ele está em todo lugar, não ao mesmo tempo porque ele não é Deus, mas através dos seus exércitos, e ele não cessa. Ele opera mesmo quando nós estamos adorando a Deus e ouvindo a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, 3, ele é o tentador, e esse é o seu propósito constante: incitar o ser humano ao pecado, às vantagens, aos prazeres mais apelativos à mente humana. Por sua tentação, ele leva o ser humano a grandes pecados, transforma crentes em pessoas covardes, planta a ganância, a inveja, tudo através de tentações. Ele mantém assim o ser humano em seu pecado. Em Apocalipse 12, 9, ele é a serpente, ele é sutil, queridos amigos. Em Apocalipse 2, 9, Satanás possui a sua própria igreja, chamada de sinagoga de Satanás. Ele tem seus próprios ministros da iniquidade, com seus falsos sermões, evangelhos e promessas. E é uma das coisas mais chocantes em nossos dias é isso, que cristãos, crentes às vezes mesmo, não conseguem identificar o erro e rejeitá-lo. Porque quem está transmitindo o erro é essa pessoa tão bacana, que promete tantas coisas. É como se o crente estivesse esperando por Satanás se materializar, segundo o folclore brasileiro, verde, com chifre, arpão e uma cauda. Aí sim é Satanás. Não, ele possui a sua igreja, seus apóstolos, seus ministros, e assim ele domina no meio evangélico. Seus ministros proclamam um outro evangelho, em vez daquele que foi entregue à igreja. Ele possui o seu próprio trono e sua própria adoração, Apocalipse 13, 12, 13, 4, 13, 2, perdão. Ele introduz dentro de igrejas jovens, anciãos, falsos ensinadores que introduzirão sutilmente, com uma pequena agulha, aquela de bebê fininha que você nem sente, heresias destruidoras, que se espalharão por todo o corpo de Cristo. Ele levanta e inspira falsos apóstolos que imitam com poder os verdadeiros apóstolos da palavra de Deus. E assim seu objetivo é infiltrar e corromper a igreja. Mas, queridos amigos, antes de alguém perder a esperança diante de tamanho poder e sagacidade de Satanás, nós lemos essas palavras. E o Senhor disse no versículo 10, no nosso capítulo 4, a Satanás: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Abra comigo em Tiago capítulo 4, versículo 7. A mesma verdade, o mesmo ensino de Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, e para nós também. Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Resisti ao termo aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse versículo apresenta um aspecto da verdade cristã
em que tem observado há muita ignorância no meio do povo de Deus. Você sabia, meu irmão, baseado nesse versículo aqui, que o diabo, ele pode ser de fato resistido e vencido? Já lhe ocorreu isso? Parece que muitos crentes não sabem do privilégio que nós temos aqui na Palavra de Deus, que nós temos o direito dado por Deus de sermos vitoriosos contra Satanás, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fará isso. Assim, Deus, o Senhor, não nos deixou aqui sob o poder do maligno, incapazes de vencê-lo. Ele fugirá, primeiro, porque ele não tem tempo a perder e não irá focar por toda a vida em uma só pessoa, ele voltará. Ele fugirá porque ele é um covarde, sempre foi um assassino e um covarde. Ele não resiste à palavra de Deus e à postura firme de um crente. Assim está um mandamento divino aqui. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é um dever que o Senhor colocou sobre nós. Você pode resistir e vencê-lo. Pela palavra, não entrando em comunicação pela palavra do Senhor. Uma atitude séria. Mantenha o seu coração assim. Mas o que significa isso, resistir então a Satanás? E nós concluímos aqui. Significa primeiro que eu não tenho que andar apavorado o tempo todo, com medo o tempo todo do maligno. Uma das tragédias do pentecostalismo e neopentecostalismo é isso, é um lugar que aterroriza as pessoas, medo do maligno o tempo todo. Você vive debaixo desse medo. Eu me lembro de ter lido uma carta aqui de uma senhora que mandou um pastor nos Estados Unidos falando, ela saiu do movimento neopentecostal, teologia positiva, e ela basicamente dizia que toda a vida dela, do marido e da esposa, era esse pensamento por trás, que Satanás poderia estar em algum lugar, em algum momento aqui, tentando, querendo matar. Então, o diabo poderia estar dentro do fogão, se a criança tropeçou 2 vezes, tem o diabo empurrando ela. Se você tem uma encravada, foi Satanás, o espírito de uma encravada. Tudo que acontecesse no mundo, um novo presidente caísse, alguém morresse, é o diabo operando, ele está aqui. Parece que Deus está perdendo a luta e Satanás está vencendo. E ela diz nessa carta que a vida inteira era isso. Não é triste? A primeira verdade aqui é essa. Você não deve nem precisa ficar apavorado diante de Satanás. Satanás não tem qualquer poder constrangedor. Ele apenas prevalece quando nós permitimos. Ele não pode nos amarrar mão e pé e enfiar o pecado pela boca. Ele não fez isso com Adão. Quando nós damos a mente a dialogar com isso, então ele nos leva. Assim ele pode ser resistido. Eu não preciso seguir pela vida com medo, com terror. Nos foi dado um espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não um espírito de medo. Segundo, você não deve nem sequer ouvir as sugestões. Você resistir ao diabo. Você deve resistir com a palavra e assim você deve manter essa postura. E às vezes, querido amigo, você deve fazer isso 1, 2, 3 vezes, resistindo a ele. Terceiro, citar as Escrituras, como nós vimos. Há algum versículo pertinente para aquela tentação específica? Fale ele à sua mente, recorde-se da palavra de Deus. Quarto, lembre-se da promessa do Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5,7, Pedro diz: sede sóbrios, porque Satanás como um leão anda rugindo buscando a quem pode tragar. Assim, ser sóbrio para resisti-lo. Como assim ser sóbrio? Não se intoxicar com este mundo, com busca por bens, mais conforto, mais grandeza, mais disso, mais daquilo. Não se intoxique com isso, mantenha a mente sã. Não se envolva com um tipo de adoração que está por aí que faz você desligar a mente. Há uma regra da mente sã, desperta, consciente na palavra de Deus. Só sentir. Eu quero essa droga eufórica da música só para me sentir. Mente sã, querido amigo. Estejais vigilantes, diz a palavra de Deus, sede sóbrios, sobriedade, o oposto da embriaguez, uma cobiça que me domina, um lazer, alguma coisa X ou Y que não me permite pensar em mais nada. Assim, lembre-se disso. Sede sóbrios, temperante em todas as coisas, refrear desejos e apetites da carne. Ou seja, ser sóbrio é alguém que está esperando por algo.
Cristo está voltando. Eu estou sóbrio, olhando para o meu Salvador. Ele logo retornará. Eu estou em meu serviço, em meu trabalho, em meu dever, mas eu estou sóbrio, olhando para o Senhor. Realidade espiritual. Ele voltará. Assim nós resistimos o maligno. Há tanto a ser dito, mas eu preciso pular algumas coisas. Satanás opera neste mundo. Ele domina sobre a mente do ímpio. Não há como vencê-lo, senão pela graça de Deus, o poder do seu Espírito. Não há artimanhas tolas do pentecostalismo para vencê-lo. Você pode colocar a caveira de um boi na cerca da tua fazenda, Satanás vai rir e seguir em frente. Você pode esconder uma vassoura abençoada atrás da porta. O que quer que seja, querido amigo, Satanás não opera desta maneira. Você não se iluda quando você observa certos lugares, certos homens e mulheres dizendo ter poder sobre Satanás para amarrá-lo ou o que quer que seja. E é através desse engano que ele introduz o falso evangelho. Mas ele pode ser resistido. E ele deve ser resistido. Amanhã, quando nós despertarmos desse turbilhão de, coisas a serem feitas, e a palavra de Deus ainda estiver na tua mente pela manhã e você se recordar das exortações ou do evangelho que ouviu, quando você sair para entrar no teu carro, para o ponto de ônibus, para o metrô, Satanás irá te dar um tapa de realidade, entre aspas. E ele vai te dizer, peraí, bom, essa é a vida é isso aqui, ó, asfalto, carro, economia, pessoas, correr, vamos trabalhar. Aquilo lá ontem faz parte de um mundo utópico. Isso aqui é a vida. Não se preocupe com aquilo. Deixe para o próximo domingo. E você esquecerá e deixará de lado tudo que o Espírito de Deus te ensinou pela palavra. É assim que ele opera. Ele irá perceber as nossas inclinações e empurrar mais naquela direção. Veja esse rapaz, ele tem uma tendência a se aproximar de coisas indevidas. Vamos empurrar ele naquela direção. Ele irá operar. Assim ele opera. Esteja atento, querido irmão. O nosso inimigo, ele está bramando, ele está buscando. Serei tragado amanhã e separado da minha comunhão com meu Deus. E se eu estou buscando a salvação, deixarei de buscá-la por algum tempo. Talvez morra nesse interregno, sem Cristo. Ele não para, ele não cessa. Assim a mente é o centro da alma. E ele tenta entrar ali, não literalmente, para controlar o painel. E tudo que passa na minha mente, nesses próximos 3 anos, vai alcançar esses 5, 10 anos. E você se dedica a isso. E o reino de Deus é deixado de lado. Nós conseguimos observar isso? Aqui estão as sutilezas do maligno. Mas lembre-se dessa palavra. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como? Seja breve, lance fora a tentação. Traga a palavra de Deus à tua mente. Não se aproxime da beira do abismo. Sinta a sua fraqueza. Isso te leva a buscar a graça do Senhor e força do Senhor. Esteja consciente que Ele está operando. Não se entregue ao pavor, ao temor. Fomos libertos por Cristo Jesus e maior é o que está em nós, o seu Espírito Santo. Livres, perdoados. Não fira, querido amigo, a sua consciência. Não se afaste do Senhor, meu irmão, da sua comunhão com Ele. E o Senhor, Ele nos abençoará, Ele nos ajudará a seguir por essa semana vitoriosos, nos entregando a Cristo, servindo a Ele, despojando deste mundo, desenraizando deste mundo, deixando de lado o clamor desta vida para servir mais ao Senhor. Aqui está a palavra de Deus. Sinto que me demorei um tempo nesses textos, porque há muita coisa prática. Nós vimos o imenso amor de Cristo, como Ele resiste o maligno, como Ele cumpre a aliança da graça. Então nós olhamos para Ele retornando, um novo céu, uma nova terra, onde, diz a palavra de Deus, não haverá mais tentador nem tentação. Você almeja por esse dia? Quando a tua mente e o teu corpo serão unos, não haverá um puxando para um lado e o outro. Cristo está voltando. Resista a este mundo, ao maligno. E logo nós o veremos, nosso amado Salvador. Que maravilha será, não é?
vê-lo como Ele nos vê, sermos transformados para sempre com o Senhor.